Amém. Graça e paz, abençoados, graça e paz. Hoje, Deus deu a oportunidade de me estar na casa do abençoado Valmor, da abençoada Marli, esse casal abençoado que Deus, há mais ou menos 2 anos atrás, levantou esse abençoado. Esse que eu sempre falo para vocês, Valmor, irmão Marli, Deus levanta ele para ir lá no meu lar, me salvar, me libertar, me abençoar, me levantar com o Evangelho da Graça. Amém? Então o Valmor vai estar falando com vocês por mais ou menos aí 15, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, não tem problema. Pode falar, irmão Valmor. Amém? Pode falar. Graça e paz, abençoados. Aqui é o Valmor, aqui de Curitiba. Eu estou muito feliz de poder explanar um pouco do meu testemunho nessa noite. E quero dizer para os irmãos que é motivo de muita alegria eu poder estar contando um pouco do meu testemunho e poder alcançar alguém que esteja escutando essa mensagem. E quero começar falando quando o abençoado irmão Jonas me evangelizou para ir para o sistema religioso, e eu achava que era certo, e fui para lá e fiquei 24 anos servindo, né, aos homens no evangelho do sistema religioso, que eles dizem evangelho, que não tem nada de evangelho. E eu fiquei 24 anos nessa doutrina lá, pastoral, lá com os pastores da, da comunidade e tal, da suposta igreja, né, que eu frequentava. E eu fui diácono nessa igreja, eu fui líder de homens dessa igreja, eu fui líder de jovens, eu fui líder de assistente social, eu e minha esposa, por vários anos. Mas desde que eu entrei nesse sistema religioso, eu nunca me conformei com esse Deus que eles apresentavam para nós, que eles sempre apresentaram para nós, que eu achava que tinha algo errado. E eu sempre procurei ler muito a Bíblia, e graças a Deus que através desse sistema religioso eu consegui me encontrar no verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da Graça. Mas só para os irmãos terem uma ideia, desses 24 anos que eu fiquei lá, os três ou quatro últimos anos, eu comecei a me questionar aquilo que eu estava vivendo. Eu não achava justo eu servir um Deus que falava que é o Deus de amor, e de repente o pastor falava que se eu não desse o dízimo, o inimigo ia entrar na minha vida, o devorador ia entrar na minha vida, e coisas parecidas, assim, que todos os irmãos que já passou ou estão ainda no sistema religioso, vivem e servem a Deus com medo de tudo aquilo que está acontecendo lá dentro, porque você é ensinado dessa maneira. Se você não der o dízimo, o inimigo, o devorador vai entrar na tua vida, você vai pagar um preço, você vai isso, porque aquilo, e porque você vai perder a tua salvação, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer campanha de oração, você tem que fazer campanha de libertação, e todas essas coisas mais que você aprende lá dentro, que nada mais é para segurar as pessoas lá dentro. Na verdade, todos os pastores, eles são instruídos, eles aprendem aquela tradição lá da antiguidade, e desde então eles vêm passando e prendendo as pessoas, porque é uma fonte de lucro para esses pastores do sistema religioso. Então, nos últimos 4 anos, antes de eu sair da igreja, eu comecei a examinar as escrituras e comecei a ler as cartas de Paulo. Teve carta de Paulo aí que eu li mais de 40 vezes. Li não, porque a Bíblia você não lê, você medita na palavra de Deus. Eu comecei a meditar na palavra de Deus e comecei a ver coisas erradas, coisas que eu nunca tinha visto falar lá, já tinha lido, já tinha aprendido e já preguei sobre aquilo ali, mas sem entendimento, sem um pingo de conhecimento,
daquilo que eu estava pregando. Mas eu comecei a me questionar e não aceitava aquela pregação que era passada para mim, aqueles ensinamentos, os ensinamentos que eu dava para as pessoas, porque eu dava estudo de casa do meu pai, 1, 2, que lá tem, né? E a gente fez IBA também um certo tempo, depois a gente parou, que é um sistema que eles têm lá, um estudo que eles têm lá, que é a teologia do, dessa, desse sistema religioso que eu estava. Então, a gente passou por várias coisas, vários entendimentos lá dentro que não batia comigo. Então, eu posso dizer com toda a certeza para os irmãos que eu não aprendi, estou igual o apóstolo Paulo, não aprendi e nem fui ensinado por homem algum o Evangelho da Graça. Graças a Deus que o Espírito Santo me revelou o Evangelho verdadeiro da graça. E quando eu comecei a estudar as cartas de Paulo, começou a me abrir o entendimento. E quando você começa a estudar as cartas de Paulo, que são 13 as cartas de Paulo, o Espírito Santo vai te abrindo o teu entendimento assim de uma maneira que você fica pensando assim, tem horas que você mesmo começa a achar que você está ficando louco. Mas é uma realidade. A própria Bíblia fala que a pregação do Evangelho da Graça é loucura para muitos. Mas para nós que temos a mente iluminada, é maravilhoso. Quando você vai tendo aquela revelação do Evangelho da Graça, você começa a descobrir coisas ali que você nunca imaginava que era daquela maneira. E você vai tomando conhecimento, você vai tomando gosto pela coisa. E já aquelas palavras que você estava sendo pregada lá com o meu pastor, meu suposto pastor, né? Nosso pastor é Cristo. Então a gente ficava maravilhado quando a gente via assim uma palavra diferente assim e tal. Mas quando eu comecei a descobrir o Evangelho da Graça, meu Deus, foi assim um troço maravilhoso. Mas chegou tempos assim que quando eu entendi mesmo o Evangelho da Graça, e eu comecei a pregar para os irmãos lá dentro, e eu já comecei a ficar separado assim, o pastor já começou a me deixar meio me tirando a oportunidade, e já não me dava oportunidade, eu já não tinha a mesma, assim, aquela coisa que eles tinham comigo, assim, com a minha esposa, né, a gente sempre foi bem visto lá dentro, era diácono, assim, de destaque lá dentro da igreja, né, até eles chamavam a gente de casal 20 e tal, que a gente era exemplo de casal lá dentro da igreja, igreja, a suposta igreja. Então daí eu fui, né, lendo as cartas de Paulo, estudando, meditando as cartas de Paulo, fui aprendendo. E comecei a pregar para os irmãos, e eles foram começando a me podar lá dentro, e me cortar as oportunidades, tudo como eu já falei para os irmãos. E chegou um ponto que eles me tomaram a carteirinha de diácono, e queriam que só minha esposa ficasse, né. Eu falei, bom, se você quiser ficar, para mim não tem problema, porque quando você entende o Evangelho da Graça, você não força ninguém a fazer aquilo que igual eles falam, né, que você tem que fazer, porque senão você vai perder a sua salvação, ou isso ou aquilo. Eu estava com a minha consciência tranquila, falei, se a minha esposa quiser continuar aqui, eu sei que ela é uma salva já, que nós quando estamos em graça, nós temos essa certeza da nossa salvação, que é maravilhoso, né. Então, eu tinha esse entendimento já, falei para ela, falei, se você quiser continuar aqui, você continua, mas eu não quero mais. Chega de estar ouvindo tanta bobagem, tanta coisa errada, tanto ensinamento errado, e você está concordando e compartilhando com eles, e supostamente assim você tinha que concordar, né? Porque se você não concordasse com o pastor, você era isso, você era herege, você era anticristo, então você teria que estar ali lado a lado com o pastor. E eu achei melhor eu sair fora desse sistema religioso, e minha esposa também não quis mais ir, mas eles começaram tentando ver se a gente voltava e tal, até fizeram surpresa para nós, com serenata e coisa. E eu cheguei e falei para a mulher do pastor que eu gostaria que eles me respeitassem. Eu achava muito bonito, achei muito bonito eles fazerem uma serenata para nós, fazer uma surpresa para nós, né? Trouxeram bolo e tudo no aniversário da minha esposa. E
A gente ficou feliz, né, deles terem vindo, tinha mais de 60 pessoas, irmãos, irmãs, né, tudo ali a gente se confraternizando, mas eles estavam querendo puxar a gente de volta para a igreja, né, para ver se a gente desistia daquilo ali, porque eles demonstravam amor, mas o amor deles é só enquanto você pertence ao, podemos dizer assim, a panelinha deles, né? Você saiu fora da panelinha deles, você já não é mais chamado de irmão. E sendo que no Evangelho da Graça você entende que até uma prostituta, até um pai de santo é nosso irmão, porque o pai é o mesmo. Entende? Ele pode ser todo virado no que aquilo, como diz o ditado. Mas eles são nossos irmãos. Então nós temos que se compadecer dessas pessoas. A Bíblia diz no Evangelho que nós, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 16 e 17, que ninguém conhecemos mais segundo a carne. Nem a Cristo mesmo, se nós conhecêssemos segundo a carne, hoje nós não podemos conhecer dessa maneira. Vocês entendem? Então eu comecei a entender o Evangelho da Graça e eu saí. E fiquei muitos tempos, assim, acho que um ano e pouco, assim, mas eu fiquei muito assim perturbado porque eu achava que era só eu que estava entendendo daquela maneira. Porque aqui em Curitiba o Evangelho da Graça, a graça genuína, é difícil aqueles que pregam a graça genuína. E eu comecei a ficar assim muito perturbado, eu comecei a procurar no YouTube se tinha alguém que pregava a graça igual eu tinha entendido, né? Essa maravilha de graça que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário, né? Esses benefícios que nós temos no Evangelho da Graça, né? Por isso que fala Evangelho. Evangelho significa boas novas, boa notícia. E as pessoas não aceitam quando se fala uma boa notícia, quando se fala a verdade para eles, eles não aceitam. Então eu fui ficando preocupado, mas quando eu entrei no YouTube e comecei a achar lá os pregadores da graça, né? Como André Pimentel, Geraldo de Moraes, Cristiano França, Elcio de Jesus, Bruno, uma infinidade de pregadores da graça, me alegrou meu coração. Eu falei, não, é desse jeito mesmo que tem que ser. Eu não estou louco, não. O Evangelho da Graça é isso mesmo. Comecei a ver que tinha as pessoas, centenas de pessoas, que pregam e entendem do mesmo jeito que eu entendi. Aí foi que eu fui até a casa do abençoado irmão Jonas. O Espírito Santo me comoveu, meu coração, e eu tive que ir lá na casa dele e pregar esse evangelho para ele. E ele, graças a Deus que ele entendeu, porque foi ele que me levou para o sistema, e acho que eu tive essa credibilidade de falar do Evangelho da Graça para ele. E como ele estava passando por uns momentos difíceis também lá onde ele estava congregando, eu achei que isso aí também facilitou, porque eu acho que se ele estivesse bem lá, ele ia resistir, porque é assim que o pessoal do sistema religioso, eles encaram, né, a situação, eles dão mais ênfase para aquilo que o pastor fala, para aquilo que eles aprenderam, né, de tradições dos seus antepassados, e eles não voltam atrás. Eles não fazem igual o apóstolo Paulo, que quando Deus falou com ele, eles ouviram a palavra, ele ouviu a palavra de Deus, e ele esqueceu tudo, aquilo que ele tinha aprendido com Gamaliel, e ele considerou aquilo ali como um esterco, né? Tudo aquele aprendizado que ele tinha sido, e foi pregar o Evangelho da Graça para nós, né? Graças a esse abençoado apóstolo Paulo, que nós chegamos a esse conhecimento, né? Porque gentil até a cruz eles não tinham amizade com Deus, nós éramos inimigos de Deus, né? Nossos antepassados. E hoje nós somos, na graça, nós entendemos que nós somos todo um povo só. Tanto judeu como gentil é um povo só para Deus, né? Mas tem os escolhidos do Senhor, né? Tem os filhos legítimos e os filhos bastardos. E os filhos legítimos é só aqueles que entendem da graça. Aqueles que abriram, que Deus, o Espírito Santo, abriu o seu entendimento. Esses são os filhos legítimos para Deus. Porque nós temos uma marca, a marca da circuncisão, que não é feita por mão de homem. Os judeus tinham uma marca da circuncisão feita por mão de homem. Nós temos a marca no Espírito Santo, no nosso espírito, feito pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Então nós somos todo um povo só, tanto judeu como gentil. E graças a Deus, pregando a palavra da graça por irmão Jonas, ele teve esse entendimento e hoje ele é um pregador da graça. Ele tem canal no YouTube aí, né, que se chama Caminhos da Graça.
E eu estou muito feliz, né, por ele ter essa coragem de estar levando à frente esse evangelho aí. Tem que ser pregado, tem que ser anunciado, entende? E, e quero dizer para os irmãos que estão aí no sistema religioso ainda, eu não tenho muita intimidade de falar assim no canal, porque a gente fica, quer queira, quer não, a gente fica um pouco tímido. Eu sei que eu tô falando aqui, quem foi tocado pelo Espírito Santo vai entender aquilo que eu estou falando. Mas é isso aí, meus amados irmãos. Tudo o que eu aprendi lá nesses 24 anos me serviu de aio para que eu pudesse entrar no Evangelho da Graça. Porque se eu não tivesse lá no sistema religioso, eu não ia estudar a Bíblia e não ia ter entendimento do Evangelho da Graça. Não ia descobrir essa maravilha, essa pérola que o Senhor Jesus deixou para nós através do apóstolo Paulo, que trouxe essa mensagem maravilhosa para nós. Entende, irmãos? E quando você está no Evangelho da Graça, você tem uma segurança muito grande. A tua fé aumenta, porque você troca tudo aquelas baboseiras que você aprendeu lá no sistema religioso, campanha de oração, campanha de libertação, ceia, batismo nas águas, subida ao monte. Então você troca tudo isso aí pela fé. No Evangelho da Graça, o que vale para nós é a fé. Esse é o Evangelho da Graça. O Evangelho que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós naquela cruz do Calvário. Então hoje nós temos essa segurança da nossa salvação, eu, minha família, meus amigos, tanto faz. Não é só aqueles que estão na igreja ali, nas supostas igrejas, que são salvos, como eles falam. Né? Mas eu creio que até um pai de santo, o espírito dele pode ser salvo. Mas por isso que a palavra de Deus fala que nós não podemos ver ninguém segundo a carne. Tá bom? Porque hoje, depois da cruz, é tudo espiritual. E quando essas pessoas entenderem essa mensagem, eles vão ver que tudo aquilo que eles aprenderam lá, tem pessoas, o irmão Jonas, 50 anos quase lá 50 anos, que ele começou desde bebezinho lá no sistema religioso. Então ele veio descobrir isso aí depois de 50 anos, então vocês vejam bem. Eu fiquei 24 anos, vim descobrir. E é tão maravilhoso, porque hoje a gente até anda feliz, a gente pode ir para uma praia, a gente não podia pôr uma bermuda na praia, tinha que andar com calça comprida até lá no pé, não podia tirar a camiseta, andava que nem uns mulambos. E hoje, graças a Deus, a gente pode ir, nós temos liberdade de ir na praia, pôr um calção, lógico, ele não vai andar escandaloso, não, um calção chamativo, grudado no corpo, mas nós podemos usar uma bermuda, um calção decente para nós entrar na praia, não precisa na água, não precisa mais andar que nem o pessoal lá do não sei, no lugar aí que as mulheres usam até aquele pano enrolado no rosto, né? Então, graças a Deus, hoje nós somos livres, nós somos libertos, nós somos cortados pela palavra da graça e vivemos. Hoje nós reinamos em vida. E é tão maravilhoso isso, você poder ter a liberdade de frequentar. Tem um aniversário na casa de um amigo teu, de um parente teu, você poder ir lá. Antes você não podia, porque vai se misturar com o povo do mundo. E todos eles são nossos irmãos. É lá que nós temos que estar, para eles verem que nós não somos diferentes deles e poder anunciar esse evangelho para eles. Porque não é nós que ganhamos almas para Cristo. Nós ensinamos o evangelho da graça. Formamos discípulo. Discípulo é aquele que ensina a palavra de Deus. Ganhar alma para Cristo, porque Jesus falou que não foi nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu. E nós somos escolhidos de Deus antes da fundação do mundo. Então, como que o sistema religioso fala que nós temos que ganhar alma para Jesus? E eu ficava preocupado, mas meu Deus do céu, eu ganhei tão pouca alma esse ano, ou não ganhei nenhuma alma. Meu Deus, eu vou perder minha salvação. Tudo medo que eles ponhavam na gente, que se a gente não tivesse algo para apresentar para o Senhor Jesus, nós não ia ter salvação, porque nós ia ter que ter muitas almas para apresentar para Deus. Quem somos nós para ganhar a alma para Jesus? Se houve uma eleição lá na fundação do mundo, na criação, e ali ele já separou tudo, todos os eleitos dele. Para que nós vamos ficar com essa preocupação? Hoje nós estamos
tranquilo. Eu, irmão Jonas, a nossa família, andamos felizes, cabeça erguida. Nós sabemos que temos certeza da nossa salvação. Amém, amados? Eu não quero tomar muito o tempo, que já faz 20 minutos que estou falando aí, mas quero deixar uma palavra para vocês aqui, para que não fique só nas minhas palavras, para que vocês possam entender o verdadeiro Evangelho, o único Evangelho, Evangelho de Jesus Cristo, que se encontra em Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 9. A palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo falando para os Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E ele torna a repetir ainda no verso 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja anátema. Anátema, para quem não sabe, é maldito. Quem anunciar outro evangelho, o apóstolo Paulo está sendo bem claro, seja maldito. Amém, amados? Então, eu gostaria de deixar para vocês aqui, que estão me escutando, em algum lugar alguém está escutando, que leia, que medite nas cartas de Paulo, de Romano a Hebreus. Que a gente, em graça, nós cremos que Hebreus foi escrito por o apóstolo Paulo ou por Apolo, um dos dois, mas mais cremos que foi o apóstolo Paulo, por causa da mensagem, entenderam? Então, se vocês lerem essas cartas, analisando, meditando na palavra de Deus, vocês vão chegar a esse entendimento maravilhoso, que é vocês entenderem e aproveitarem e poder regozijar dessas maravilhas que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém, amados? E vamos valorizar a cruz do Calvário. Amém? Porque tem muitas pessoas que falam do Evangelho da Graça, eles zoam com você, eles falam essa desgraça. Não sabem eles que eles estão pisando no sangue de Cristo. Amém, amados? Porque o verdadeiro Evangelho é esse aqui. Daí quando se fala, parece que o Velho Testamento foi abolido por Deus, eles falam, então vamos ter que tirar o Evangelho, o Velho Testamento da Bíblia. Eles não entendem que Velho Testamento que fala aqui é Velho Pacto. Tem o Pacto do Velho Testamento, que é a lei de Moisés, e o Novo Pacto, que é a Nova Aliança. Amém, amados? Graça e paz, meus queridos. Eu me perdoe por algumas falhas, que a gente não é letrado, mas aquilo que a gente pode passar para os irmãos, com certeza a gente vai passar. E a gente ainda vai se ver por aí. Estou conversando com o irmão Jonas aí para a gente fazer alguns vídeos juntos. E aí pode ser que na próxima vez eu esteja um pouquinho mais solto, né, para conversar com os amados aí. Graça e paz, meus queridos. Fica aqui a palavra agora com o irmão Jonas. Ele vai dar continuidade. Mas foi um prazer estar passando alguma coisa para vocês nessa noite. Graça e paz. Amém, amém, abençoado. Pode ficar aqui, vamos. Pode ficar do meu lado aqui. Vem mais para cá. Pode ficar do meu lado aqui. Abençoados. Está aí, então, um resumo bem resumido, tá, do testemunho do abençoado Valmor aqui. A esposa dele, a Marli abençoada, está lá embaixo, com a minha esposa abençoada Mari, meus 2 netos Israel e Isabel, meus 2 netos mais velhos, né? E nós estamos aqui, gente, feliz, alegre. Você sabe por quê? Porque fomos salvos pela graça. Fomos salvos pela graça. Isso, gente, nós podíamos falar aqui 1 hora. Nós podíamos falar aqui 1h30. Nós podíamos falar, gente.
E nós não ia ver a hora passar. Você não vê a hora passar quando você fala o Evangelho da Graça. Você não vê a hora passar, sabe? Uma hora eu venho aqui com mais tempo, o Valmor ficar à vontade. O Valmor ficar à vontade. Não tem problema, não. Ele gravar aí 40, 50 minutos com vocês. Uma hora eu vou vir aqui, eu vou ligar o celular aí, para ele ficar à vontade com vocês. Ficar sozinho aqui na sala dele. Não sei se eu já falei para vocês, eu estou na casa dele, eu acho que eu falei, né? Estamos na casa do Valmor aqui, abençoado. E eu quero deixar ele à vontade com vocês. Falar aí 40, 50 minutos, uma hora, não tem problema. Não tem problema. Para vocês verem, gente, o tanto que esse homem era dedicado na obra. O tanto que nós éramos dedicados na obra de Deus. Pensando estar fazendo para Deus, pensando estar fazendo o melhor para Deus. É claro que ele recebia. Claro que estávamos fazendo para ele. Por quê? Porque está escrito também que ele não leva em tempo, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O tempo em que nós não conhecemos. O tempo em que a nossa mente não foi aclarada pelo Espírito Santo. O tempo que nós estamos com a mente fechada, tapada ainda, e não tínhamos recebido a mente de Cristo para compreender esses mistérios já revelados. Mas um dia ele vai contar para vocês, gente, o que ele fazia, o tanto de compromisso que ele tinha, o tanto que ele batalhava, corria. Era 5, 6, às vezes 7 dias da semana, né, na igreja. Tinha semana? Tem, sim, com certeza. Quantas semanas, gente? De segunda a domingo. Na igreja todo dia. Pois é. Então, quantas vezes de segunda a domingo na igreja? Por causa do departamento de homens, departamento das mulheres, departamento dos jovens, departamento dos obreiros, departamento dos diáconos, departamento o financeiro, departamento... Tudo quanto tinha 18 departamentos. Como é que é? Do social lá? Assistente social. Assistência social da igreja. Então, cada dia de culto, cada dia da semana, tinha um departamento que eles cultuavam, que eles buscavam a Deus, que eles se reuniam para reuniões, para tratar assuntos dos grupos, tá? Aniversário desses grupos, tá? Então, gente, era uma correria louca, sabe? Que quantas vezes ele deixou de visitar um familiar, um irmão, uma irmã, alguém doente, para estar ali na obra. Eu a mesma coisa. Quantas vezes deixei de participar de uma festa, de um casamento, de um aniversário, de um parente, de um amigo, de um familiar meu. Não, eu não vou porque eu tenho compromisso com Deus. E graças a Deus que hoje estamos libertos, hoje estamos livres, hoje estamos salvos. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então é dentro deste assunto aqui, gente, é dentro disto aqui que o Valmor chegou no meu lar há mais ou menos 2 anos atrás e eu estava, repito para vocês, eu estava morrendo, eu estava sufocado, eu estava entrando em depressão, eu estava entrando em desespero, porque eu estava há mais ou menos 3 meses com o dízimo atrasado. E eu não tinha onde enfiar minha cara de vergonha. Eu não tinha onde enfiar minha cara de vergonha de eu ser um auxiliar de púlpito do pastor, um evangelista no ministério, um líder de cântico no ministério. Eu auxiliava como diácono também, como cooperador, como dirigente dos cultos, dirigente dos cânticos, e viajava direto com os pastores, como eu já falei para vocês. E como que eu estava 3 meses
com os dízimos atrasados. E eu naquela luta, já não dormia direito, não trabalhava direito, eu naquele desespero, gente. Você que foi um obreiro do sistema, você sabe o que é isso. Você que foi um obreiro no sistema, você sabe qual é essa preocupação. Você deve saber, né? Pois é. E quando o Valmor abençoado me liga e disse que precisava falar comigo, e do jeito que nós estamos aqui, nós sentamos na nossa varanda, na minha varanda, e ele começou a me mostrar o Evangelho da Graça. E eu ainda tentei relutar. Devido àquilo que eu conhecia, que eu tinha conhecimento. Mas quando ele foi embora, eu comecei a ouvir o Geraldo Moraes, comecei a ouvir aquele homem pregar. Aí eu logo achei o André Pimentel, foi os 2 primeiros que eu achei no YouTube. Geraldo Moraes e o André Pimentel. E eu comecei a ouvir as mensagens, gente. E eu comecei a seguir. E eu comecei a ouvir. E eu comecei a seguir pelo Evangelho da Graça. Mesmo nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, mesmo nos livros históricos, mas aquilo que cabe ao Evangelho da Graça. Como eu falei para minha mãe hoje, eu falei, mãe, quando a senhora ouvir Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, a senhora não pode esquecer, mãe, e vocês também não podem esquecer, que são livros históricos, gente. Então, muitas coisas que Jesus ensinou, como amor, caridade, bondade, mansidão, piedade, misericórdia, a bondade de Jesus, isso ele nunca mudou, gente. Ele nunca foi injusto com ninguém. Ele perdoou, amou e salvou aquela mulher pecadora. Ele amou, salvou, perdoou aquela mulher também pecadora que lavou os pés dele com unguento e enxugou com seus cabelos. Ele sempre foi piedoso. Então, essas coisas nós pegamos para nós, gente. Tudo de bom que Jesus falou, tudo de bonito que ele falou, tudo de precioso, de vida, de paz, de alegria, de amor, tudo que ele falou, estas coisas, tirando as doutrinas, tirando os ensinamentos debaixo da lei, segundo a lei, não, isto não. Mas tudo de bom que Jesus ensinou, de precioso, de bons exemplos de Jesus, mesmo sendo ele o Nazareno, mesmo sendo ele aquele lá antes da cruz, nós pegamos para nós. Por quê? Porque ele foi o exemplo de homem, de cristão, de servo. Ele deu o exemplo de bondade, de amor, de carinho, de paciência, de mansidão, de atenção. As crianças olhavam para ele e viam amor nos olhos dele. Viam um sorriso no rosto dele. E isso ele ganhava a todos. Isso ele cativava a todos até ele. Era o amor, era a misericórdia que ele estampava em seus olhos, em seu sorriso, em seu rosto. Então isso nós aprendemos com ele, claro, claro. Mas não esqueçam, o Cristo que nós vemos, seguimos, e servimos, e adoramos, e aplaudimos, e bendizemos o seu santo nome, é o Cristo ressuscitado. Amém. Este que fez isto aqui, ó, que pela sua graça nos justificou e nos salvou. Na mente. Amém? Mas eu me despeço de vocês. Amanhã tem mais uma mensagem. Amanhã é provável que eu coloque aí no canal mais uma mensagem, tá? Você que não se inscreveu no canal, se inscreva. Você que não deixou o teu like, deixe teu like. Você que quer me acessar meu WhatsApp, várias irmãs, vários irmãos estão me acessando aí. O meu WhatsApp é 041 98457631. 98457631 041. Amém? Me acessem, tá? Você quer deixar teu WhatsApp, Valmor? Sim, pode Para ser. algum irmão que queira conversar com você? Amém. 041 também? Pode falar o número para eles. 041 988 21 95 37. Repete. Amém, amados? É 041 988 21 95 37. Amém, abençoado? Aí, ó, está aí mais Graça um. e paz.
Está aí mais um, gente, que vai ter o maior prazer e a alegria de responder vocês, de ajudar vocês, de tirar uma dúvida, tá? Com todo respeito aqui, não é por estar na frente dele não, mas com todo respeito, se eu conheço um pouquinho da graça, ele conhece 10 vezes mais. Ele conhece 10 vezes mais. Por quê? Faz quantos anos que você está estudando, lendo a graça? Os 4 anos que ele está estudando e lendo a graça, gente. Eu tenho aí quase 2 anos apenas. Os 2 anos que estudo, né? E ele já vem há 4 anos, mais de 4 anos aí, estudando e lendo a graça. E claro que, graças a Deus por isso, ele trabalhou para isso. Hoje ele não é mais empregado, trabalha ainda, mas não é empregado como eu. Então, graças a Deus que ele tem mais tempo, claro, para ter esses particulares, né, com o Evangelho da Graça e poder estudar, poder ler, poder buscar mais, claro. Então, louvo a Deus por ele. Então, quanta dúvida eu tenho buscado com ele, quanta coisa eu tenho aprendido com esse abençoado. Então, gente, eu me emociono de alegria, de felicidade, de ter o Senhor Jesus Cristo como nosso pastor, como nosso único líder, nosso único Deus bendito, Pai, Pai bondoso, Pai amoroso, que nos tirou, nos salvou e nos resgatou da maldição das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Mas graça e paz, abençoados. Vou deixar o Valmor se despedir de vocês. Graça e paz, abençoados. Graça e paz, abençoado. Até uma próxima oportunidade aí. E vamos continuar assim, conversando aí e sabendo que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém, amados? Graça e paz. Até uma próxima oportunidade.